Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal DBA Onboarding. Eu sou o Caio Garcia, DBA SQL Server há mais de 10 anos e criador da iniciativa DBA. Esse que é o meu treinamento focado para te ajudar a te transformar em um DBA SQL Server Júnior. Se você deseja fazer uma transição de carreira, quer entrar para a área de TI, para a área de banco de dados SQL Server, a iniciativa DBA é o programa perfeito para te ajudar a conquistar o seu objetivo. Aqui nesse canal eu compartilho com você conteúdo sobre o banco de dados SQL Server de forma técnica. Além disso, eu gosto de trabalhar alguns temas comportamentais, algumas dicas de experiência mesmo que eu tenho vivido nesses últimos anos da minha carreira, para te ajudar a te transformar num profissional cada vez mais requisitado no mercado, um profissional diferente da média. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um pouco de uma percepção que eu tenho tido nos últimos meses e também vai de encontro com um pouco da minha experiência e que dificilmente eu vejo em profissionais hoje no mercado. Com isso, você vai conseguir absorver esse conhecimento e já, mesmo que esteja começando a sua carreira agora, conseguir se diferenciar dos demais, sair da média mesmo. E é isso que eu quero que você seja um profissional altamente capacitado tecnicamente, mas também com esses detalhezinhos que fazem toda a diferença quando a gente fala de um profissional de alta performance. Bom, vamos lá então, ó. Eu vou compartilhar minha tela com você, trouxe um material aqui para a gente falar sobre isso, acompanha comigo aqui na minha tela. Ponto-chave da aula de hoje é quebrar padrões. Dia a dia do DBA, o administrador de banco de dados SQL Server, ele muitas vezes é muito dinâmico, né? Então, dentro do dia dele de atuação, ele pode se deparar com algumas situações, principalmente quando diz respeito a um contato direto com o cliente, em que ele é forçado a pensar em algumas estratégias para resolver alguns tipos de problemas. E o que eu tenho percebido é que muitas vezes muitos profissionais acabam indo com muita sede ao pote, mas claro, com o intuito de ajudar, de resolver, mas essa ansiedade em resolver determinado tipo de problema, principalmente quando está ali junto com o cliente, que é um momento de pressão, sim, não vou negar, né? Você precisa às vezes pensar rápido, tomar algumas ações rápidas, porque se o cliente está pedindo alguma ajuda do DBA, é porque ele está com um problema de fato que está impactando no ambiente dele, então você é forçado muitas vezes a pensar rápido em uma solução, mas eu percebo que muitos profissionais acabam com essa ansiedade de querer resolver logo o problema, não olhando de uma forma geral a situação, e isso vai implicar na qualidade da resolução, vai implicar no tempo de resolução e vai tirar um pouco da assertividade daquilo que você está fazendo. Então, o que eu quero convidar você aqui nessa aula é para, junto comigo, entender como que você pode quebrar esses padrões, né? Porque a maioria das pessoas, elas seguem uma linha de raciocínio que, na minha visão, na minha experiência, não é a mais adequada. E aí eu já vou passar por esse formato aqui junto com você e eu vou te mostrar, você vai entender junto comigo, raciocinando aqui junto comigo, como que a gente pode transformar essa abordagem, transformar essa forma, por exemplo, de atender um cliente de uma maneira que vai facilitar muito o seu trabalho. Vai te economizar tempo, vai te dar clareza do que você tem que fazer e com certeza você vai ter um resultado mais satisfatório ali com o seu cliente que pediu a sua ajuda como DBA, tá bom? Então, vamos comigo aqui nessa jornada. Uma das coisas, eu até trouxe um exemplo aqui, e uma das coisas mais comuns no dia a dia de um DBA é ele receber uma solicitação do cliente com a seguinte reclamação: estamos com lentidão, né? O cliente está utilizando lá a aplicação, o aplicativo, o site, enfim, e ele reclama que ele está com lentidão. E aí é muito comum, né, quando você trabalha prestando serviço assim, para uma empresa que usa um sistema e tudo mais, que a gente tem uma ferramenta onde cria-se uma solicitação ali, que a gente chama de ticket ou chamado, para que o time de DBAs possa entender o que está acontecendo e, na sequência, dar a tratativa necessária para resolver os problemas. E não é raro a gente receber esse tipo de ticket de solicitação ali de atendimento com uma descrição simples assim: estamos com lentidão, o sistema está lento, né, sem qualquer tipo de detalhe. E aí, qual que é o ponto aqui que eu quero trazer para você nesse momento? Quero te explicar aqui, nesse exemplo que você está vendo na tela comigo, quais são todos os processos que podem existir, que naturalmente existem,
em uma utilização de uma aplicação com banco de dados SQL Server, por exemplo, para que você entenda que quais são as variáveis que podem acabar impactando nisso, e aí nós vamos chegar no ponto exato ali onde eu vou te mostrar qual que seria a melhor abordagem. Mas, por hora, presta atenção aqui comigo. Ó. Como que funciona geralmente as aplicações? É claro que uma aplicação ou outra pode ter uma arquitetura diferente, mas na grande maioria das vezes é assim que funciona. Então, o usuário tem ali o computador dele, pode ser um notebook, pode ser o próprio celular dele que ele acessa o sistema da empresa, pode ser um desktop mesmo no escritório da empresa, na casa dele, enfim. Ele tem um computador ali, um equipamento onde ele abre ali o sistema, a aplicação, o site, enfim. Na maioria das vezes, essa aplicação ela está pendurada em um servidor, ou seja, ela fica alocada dentro de um servidor onde o usuário utiliza a máquina dele para se conectar nesse servidor para usar a aplicação, ou a aplicação passa por esse servidor intermediário, onde vai ter uma série de configurações ali para que a aplicação, o sistema possa rodar. E por fim, existe uma outra camada que é um outro ambiente, um servidor separado, onde está o banco de dados SQL Server. Então, via de regra, essa daqui é a arquitetura mais comum que você vai encontrar, principalmente em aplicações que a gente fala que são aplicações desktop, né? Que é aquela que gera o arquivinho .exe para você executar e abrir o sistema. Né? A maioria dessas aplicações é nesse formato que ela funciona. E aí vamos usar esse formato aqui para a gente raciocinar aqui o que tem por trás desse estamos com lentidão que o nosso cliente fictício aqui nesse exemplo está nos pedindo para ajudar. Né? Então vamos pensar aqui, ó, quando a gente recebe uma reclamação como essa, geralmente quando essa solicitação vem para o time de DBA é porque imagina-se que o ponto de lentidão específico está aqui, nessa terceira camada, dentro do banco de dados. Isso é o que está sendo pensado quando o ticket vem ali para a equipe de DBAs. Mas olha só quantas variáveis, quantas situações que a gente precisa analisar antes para poder entender onde que está o problema. Vamos ver cada uma delas aqui. Ó. Nós temos aqui, vamos dividir então em 3 camadas. Primeiro, na camada ali do usuário. Essa lentidão que ele está sentindo pode ter N fatores. Eu listei alguns aqui só para a gente debater um pouquinho sobre eles. Pode ser um problema na máquina do usuário, ou seja, o notebook dele não tem tanto recurso, ou uma coisa que é comum acontecer. Abre-se lá 10, 20, 30 abas do Google Chrome, consome quase toda a memória da máquina, e aí tudo que ele vai usar ali dentro acaba ficando mais lento. Então, pode ser um problema na máquina daquele usuário, que aí ele está tendo essa percepção de que o sistema está lento, mas é um problema na própria máquina dele ali local que ele está utilizando. Pode ser celular, laptop, desktop, pode ser um problema de rede ou link de internet. Então, imagina que a aplicação está nesse servidor aqui do meio, nessa arquitetura, e ele vai depender da rede para se conectar da máquina dele até esse servidor. E aí, nesse caminho aqui, que ele precisa utilizar a rede para se conectar no servidor, está com algum tipo de problema, não está funcionando da forma adequada, está sobrecarregada. Eu já vi também uma situação, alguém estava copiando um arquivo muito grande na rede e isso acabou impactando na velocidade ali entre a conexão da máquina do usuário até o servidor onde está a aplicação. Nessa mesma linha vai o link de internet também. Às vezes essa ponte entre a máquina do usuário e um servidor de aplicação, ou a máquina do usuário e direto para o banco de dados, ou até mesmo da máquina do usuário para um site, depende do link de internet. E aí essa sensação de lentidão pode ser um problema do link de internet, que não está bom, está intermitente, caiu a performance, ou alguém está baixando alguma coisa na rede ali, usando aquele link de internet, é um arquivo muito grande, fazendo um download de algum torrent, por exemplo, né? Que isso também já via acontecer, inclusive, em algumas histórias que a gente vê por aí, né, no mundo da TI, onde a pessoa estava baixando um arquivo ali via torrent muito grande no link da empresa, e aí todo mundo que precisava utilizar a internet estava sofrendo uma lentidão ali. E aí quando foram ver era porque tinha uma máquina lá de um usuário específico que estava baixando um arquivo no horário de trabalho, que não deveria, né? Nem deveria ser permitido por questões de segurança e tudo mais. Então, esses dois itens podem impactar também. Rede, comunicação entre as máquinas, link de internet, comunicação com o site, comunicação
com o servidor. Outro ponto importante, e isso acontece muito, entendimento errado do processo. É comum que alguns usuários não conheçam o processo da própria aplicação, né? Que ela existe ali um comportamento específico da aplicação e que pode ser que leve um tempo a mais para executar aquele processo e aquela pessoa não está habituado com aquilo e acabe achando que é um problema de lentidão, né? Então, vou dar um exemplo. Imagina que a aplicação naturalmente passa por um processo de cálculo ali, de contabilidade, por exemplo, e esse cálculo normalmente leva-se de 10 a 15 minutos. E a pessoa não está habituada com esse procedimento, porque ela não tem o entendimento correto do processo que tem que ser feito ali, e ela acaba achando que aquilo ali é um problema de lentidão. E, na verdade, não é. É um processo natural da aplicação, que já é conhecido e tudo mais. Então, isso é importante também você levar em consideração. Às vezes, o usuário ele não entende do processo que ele está fazendo. Pode ser a primeira vez, ou pode ter tido alguma atualização no sistema que crie um processo novo, ao qual ele não está habituado e por aí vai. E um outro ponto também muito importante de destacar nesse cenário é o uso equivocado do sistema. Quando os desenvolvedores pensam, né, vou desenvolver uma tela de busca, por exemplo, eles têm ali o raciocínio lógico de ajudar o usuário da aplicação, do sistema, a conseguir usufruir dos dados, das informações que ele precisa da melhor forma possível. Mas, geralmente, o usuário tem uma criatividade um pouco acima da gente, né? Porque eles acabam achando algumas artimanhas ali para tentar burlar alguma regrinha da aplicação, do sistema, e isso acaba impactando em performance muitas vezes. Vou dar um exemplo clássico aqui. Tem uma tela de busca que tem lá um campo de data inicial e data final. Para que é esses dois filtros? Para você pegar um range ali de dados de uma semana, de um mês, talvez ali de um trimestre, para você poder analisar e tudo mais. Só que o que pode acontecer? O usuário vai lá e coloca 1 do 1 de 2000 a 1 do 1 de 2024, por exemplo. Né? E aí, o que isso vai fazer? Ele preencheu os filtros da tela, só que ele está pedindo para o sistema retornar todos os dados daquela tabela, né? Daquilo que ele está solicitando ali. Imagina que são dados de contabilidade, né? Dados financeiros, dados de clientes que fizeram pedidos na aplicação ao longo de mais de 10 anos, mais de 15 anos, está tudo ali dentro do banco de dados. Utilizando de forma equivocada o sistema, né? Colocando ali uma data muito antiga, com uma data muito para frente, para forçar com que o sistema retorne tudo, vai, obviamente, trazer todos os dados, vai demorar mais tempo, porque a quantidade de dados retornados vai ser muito grande, e cá entre nós, né? Se retornar ali 100 mil linhas naquela grid ali de busca, como que o usuário vai analisar 100 mil linhas? Não faz sentido, não tem o porquê. Né? Então, às vezes, essa sensação de lentidão pode ser também por um uso equivocado do sistema. Né? Então, olha só, a gente está na primeira etapa ainda, falando aqui da máquina do usuário, né, da parte de quem está utilizando a aplicação, de quem está utilizando o sistema, e olha quantas variáveis nós já identificamos aqui. Existem outras também, mas eu trouxe essas que são as mais comuns. Olha só quanta coisa que pode interferir na performance do sistema. Né? E a gente ainda nem chegou lá na parte do banco de dados. Vamos passar aqui para o segundo ponto. Ó. Lembra que eu falei que muitas vezes tem esse servidor intermediário, que é o que armazena o sistema, armazena a aplicação, funcionalidades da aplicação, ou que os usuários se conectam todos nele para usar o sistema, e por aí vai. Nesse ponto, pode ocorrer também problemas no sistema, então alguém subiu uma atualização que começa a fazer alguma coisa diferente do que fazia antes e tem um código errado dentro da aplicação, por exemplo. De forma técnica aqui, para você entender, existe um processo que a gente chama de loop, né, que é você ficar dando volta, executando um procedimento, até que ele atinja um determinado resultado e dali em diante ele passa para a próxima parte. Às vezes, numa programação errada ali do desenvolvedor, pode ficar num loop infinito, ou seja, ele nunca vai sair dali. E aí o usuário lá na aplicação vai ficar esperando, vai dar essa sensação para ele que está processando e não termina, está lento. É claro que o que eu estou falando aqui é um erro bem grotesco, tá? Essa de, por exemplo, ter um loop infinito na aplicação. É bem difícil disso acontecer, mas pode acontecer.
né? Assim como esse, outros erros dentro do próprio sistema com a atualização, até mesmo com o próprio setup do sistema nesse servidor, né? Pode ter alguma mudança, alguma atualização do Windows que impacte ali, e isso pode acabar acarretando algum tipo de problema ali, deixar o processo um pouco mais demorado do que é o comum. Outra situação que pode acontecer, assim como a máquina do usuário, é a questão de hardware, rede e link de internet, né? Então, a parte de hardware, posso ter um problema físico com a CPU do servidor, com a memória do servidor, com os discos do servidor onde estão alocados a aplicação. Isso pode acontecer, né? São equipamentos físicos. Esse tipo de cenário é um pouco mais difícil de acontecer? É, mas você não pode descartar. Pode ser que tenha algum problema a nível de hardware naquele servidor onde está a aplicação, ambiente que é esse intermediador, né, entre o usuário e o banco de dados. Da mesma forma, a rede e o link de internet. Assim como eu falei lá do usuário, pode estar havendo também um problema de conexão desse servidor com o servidor de banco de dados. Pode ter um problema para conectar, se for necessário, via link de internet entre esse servidor e o servidor de banco de dados, assim como acontecia ali com o usuário. E um outro ponto é a sobrecarga desse ambiente. Imagina que esse servidor não necessariamente ele está armazenando apenas as coisas dessa aplicação que esse usuário está utilizando. Podem ter dezenas de outras aplicações, outras funcionalidades sobre ele. E aí, algum dos processos ali está consumindo muita memória, está consumindo muita CPU, está tornando esse servidor lento. E, obviamente, tudo que passar por ele também vai ficar lento. E agora, depois de todos esses itens que a gente falou até agora, a gente está finalmente chegando lá no servidor de banco de dados. Mas antes da gente falar diretamente do SQL Server, nós não podemos descartar também algumas coisas que são em comum com as outras etapas que a gente viu aqui. A questão do hardware, pode ter tido algum problema com o hardware físico do servidor onde está o banco de dados, com a memória, com a CPU, com o disco. Problemas também com a rede, para conexão nele, nesse servidor, com o link de internet, se for a arquitetura utilizar o link de internet. Pode ter sim também uma sobrecarga do ambiente. É comum que o servidor seja apenas para o banco de dados SQL, mas a gente vê por aí, vez ou outra, ambientes de SQL Server que são compartilhados com outros recursos. Não é o indicado, mas pode acontecer. Ou dentro de um mesmo servidor, você pode ter várias instâncias do SQL. E aí a soma delas pode, por exemplo, causar uma sobrecarga de CPU. Se você tem processos pesados rodando em cada uma delas, pode fazer topar a CPU e aí, consequentemente, tudo que está ali dentro vai fazer com que sinta um pouco mais de lentidão. Mas antes de entrar de fato dentro do SQL, é importante destacar que a gente pode observar se tem alguma coisa a mais do que o próprio SQL Server no servidor e que possa estar causando uma sobrecarga de recursos ali no ambiente, consumindo muita memória, fazendo muita leitura ou escrita no disco, que impacta também na performance, ou até mesmo uma CPU ali topada por muito tempo, tá bom? Então, depois de todas essas etapas, olhando para a parte, digamos, de fora do SQL, ali no servidor de banco de dados, aí sim nós vamos para os tópicos internos do SQL Server. O que está causando essa lentidão pode ser uma query lenta, um comando que está executando no banco que está lento, pode ser um processo que a gente chama de lock, né, que é quando um processo fica aguardando o outro terminar de executar para poder acessar aqueles dados que ele precisa ler, pode ser uma estatística desatualizada, aí a gente consegue começar a elucidar tudo que a gente pode observar dentro do próprio SQL Server a nível de performance, para daí então chegar numa solução definitiva para esse problema de lentidão. Então, olha só, eu listei aqui alguns tópicos que são os mais comuns dessas três camadas. Olha quanta coisa pode influenciar nesse ponto de lentidão que o cliente está reclamando, né? Então, pode ser um problema com ele, na máquina dele, pode ser um problema no servidor de aplicação, pode ser um problema no servidor de banco, ou pode, de fato, ser um problema dentro do próprio SQL Server. Que é o ponto que eu quero destacar com você aqui no meio de tudo isso. Lembra que eu falei que, por conta da ansiedade, vai com muita sede ao pote e que, na minha visão, isso não é a forma mais adequada? Imagina que você recebeu essa reclamação, está no War Room com o cliente, uma reunião ali, uma videoconferência, onde você já foi acionado como DBA, ou seja, eles entendem que o problema provavelmente é no banco de dados e pedem para que você faça uma análise. Qual que é o natural? O que a maioria das pessoas fazem? Vão direto para o SQL Server,
vão tentar vasculhar ali para entender o que está acontecendo e achar a causa do problema para resolver. Só que percebe o quanto de variável que tem antes da gente entrar no SQL Server? E muitas das vezes o problema está fora, está antes da gente entrar para dentro do SQL Server. E aí o DBA está ali batendo cabeça, né, fazendo aquela análise ali com o cliente, não está achando nada praticamente, né, porque o problema não está ali dentro, e muitas vezes ele vai levar um bom tempo ali, não vai conseguir ser assertivo, não vai conseguir resolver o problema do cliente o mais rápido possível. Então, pensando nisso, o que eu quero te ensinar aqui já é um pouco da minha experiência, o que eu tenho vivido ao longo da minha carreira e o que eu vejo outros profissionais também que são sêniores na área com o mesmo tipo de comportamento, que na minha visão é a melhor ação que você poderia tomar e que com certeza vai te diferenciar dessa grande maioria das pessoas que vão direto ali olhar para dentro do SQL Server. A chave para tudo isso é saber fazer as perguntas corretas antes de qualquer coisa, antes de entrar no SQL Server, antes de começar a analisar, nós temos que saber fazer as perguntas corretas para o cliente, porque essas respostas que nós vamos coletar, muitas das vezes vão resolver o problema já nessas respostas, e quando não, elas vão te dar toda a clareza necessária para você ser o mais rápido possível, o mais assertivo possível e resolver o problema do cliente da melhor maneira possível. E quais perguntas são essas? Eu vou compartilhar alguma delas aqui com vocês, para que você possa já printar essa tela, tomar nota, colocar no seu caderninho ali de anotação que tem que andar do seu lado, né, ou no celular. Hoje em dia muita gente anota as coisas no celular, e que isso vai te ajudar, vai ser 80% do caminho andado, vai te ajudar muito para você ser o mais assertivo possível. E com certeza, ó, isso daqui pode parecer simples, essas perguntas, mas elas fazem com que você esteja num outro patamar, né? Eu vejo muitas pessoas que já são pleno, já são sênior e que vão com a média, vão com a maioria, né? Já vão direto para o SQL, já vão olhar ali direto, sem antes fazer esses tipos de questionamento. Então isso aqui muda você de patamar, coloca você num jogo totalmente diferente. E isso é notado, porque vai te dar uma capacidade de resolver os problemas, uma capacidade de ser mais assertivo, de ser mais rápido, absurda. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que entender o problema, né? Estamos com lentidão, é muito vago, é pouca informação. Como que eu vou fazer uma análise? Como que eu vou ser produtivo, ser assertivo apenas com estamos com lentidão? Então, eu preciso entender o problema. E aí, essas perguntas aqui vão nos ajudar a entender o problema. A primeira delas, que a gente sempre deve fazer, né, porque isso já vai direcionar o nosso esforço de maneira diferente, é: a lentidão ainda está acontecendo? Por quê? É muito comum, às vezes, que quando chega para o DBA, teve um pico de lentidão, teve um momento de lentidão, alguém levantou a mão, alguém reclamou, mas aquilo aconteceu uma vez, ou não está acontecendo mais já faz um tempo, né? E aí você vai tomar toda uma ação ali de incidente, rapidez, a pressão e tudo isso, sendo que o problema já não acontece mais, não está mais passando por aquilo naquele momento. Se essa for a resposta, que não está acontecendo mais, é claro que você vai ter que analisar a fundo o que aconteceu, para procurar uma causa raiz, dar uma tratativa e explicar para o seu cliente o que estava acontecendo, o que vai ser feito para que aquilo não volte a ocorrer novamente. Agora, se a resposta for sim, continuamos com lentidão, já liga um sinalzinho vermelho ali, porque você sabe que no momento o cliente está passando pelo problema ainda. Então já é uma informação extremamente importante. Ou você vai ficar um pouco mais tranquilo já e fazer um trabalho de causa raiz, ou você sabe que o cliente já está com um problema ali e, claro, ele precisa da sua atenção máxima naquele momento para resolver o problema o quanto antes. A segunda pergunta que eu sugiro que você faça: qual é o sistema em que a lentidão está ocorrendo? Essa pergunta também é extremamente importante. Por quê? As empresas, elas não usam geralmente uma aplicação, um único sistema. Tem empresas que têm dezenas de sistemas, dezenas de aplicações. E aí cada aplicação usa um banco de dados, usa uma instância, está num servidor diferente. Por exemplo, onde eu trabalho hoje, que é a DataSide, nós temos clientes que um cliente tem mais de 10 servidores. Cada servidor tem 5, 6 instâncias. Cada instância é de uma filial, é de uma empresa do grupo, alguma coisa nesse sentido. Então, quando vem uma frase, estamos com lentidão,
eu preciso primeiro entender qual é o sistema que está sofrendo a lentidão, para que eu possa focar e conectar no ambiente correto para fazer a minha análise. É claro que se é um cliente menor, uma empresa menor que tem apenas uma aplicação, um servidor, um banco de dados, essa pergunta ela não precisa ser feita porque já está direcionado, você já conhece o ambiente. Mas na grande maioria das vezes não é essa a realidade. Tem muito ambiente, tem muito sistema. Então é importante você saber qual é para que você possa focar no ambiente correto, não perder tempo olhando coisas desnecessárias, beleza? A próxima pergunta importante de se fazer é qual que é o tempo que esse processo ele leva normalmente e qual é o tempo que ele está levando agora. Por exemplo, poxa, eu estou com lentidão aqui e é para gerar um relatório. Esse relatório normalmente gera em 10 segundos, agora eu estou há 5 minutos esperando e ele não termina de gerar. Essa informação é importante para que quando você identificar o que está acontecendo, se de fato for dentro do banco de dados, você saber medir o que está acontecendo ali, você saber medir a melhora, né, qual que é o tempo esperado daquele processo executar, isso vai te ajudar na análise. E em alguns cenários também, isso já vai, de certa forma, inibir o usuário. Por quê? Pode acontecer, às vezes, do usuário reclamar por outros motivos, não necessariamente porque o sistema está com lentidão. É claro que isso não é o ideal, não é o correto, mas eu já vi acontecer. Por exemplo, o usuário não conseguiu entregar o trabalho dele por N motivos, porque não fez mesmo, porque ficou um tempinho a mais ali no café, por exemplo, alguma coisa desse jeito, não conseguiu entregar, e aí qual que é a culpa? A culpa é do sistema. Né? O sistema está lento, eu não consegui fazer o meu trabalho no tempo que eu precisava. Infelizmente, esse tipo de coisa pode acontecer. E aí essa pergunta vai te ajudar a já sentir ali se de fato está acontecendo algum problema de lentidão. Se de fato levava um tempo antes e agora está outro. Né? Você vai pegar ali na conversa enquanto você está fazendo essas perguntas. Outra coisa importante é que essa pergunta vai fazer o próprio time do cliente pensar. Né? Então, se o usuário está reclamando que levava 1 minuto, agora está levando 3, né, o pessoal do próprio sistema ali, da própria empresa, vai falar, não, peraí, mas não está levando 3, a gente está executando aqui, está levando menos tempo. Ou não, 3 minutos é o tempo médio, é o tempo normal que leva esse processo. Às vezes eles mesmos se resolvem entre si. Né? E aí, lembra, você está pegando informações, está coletando informações para começar ainda a sua análise. Então, essa pergunta também é extremamente importante e vai te dar um norte se você encontrar alguma coisa de fato que está lenta dentro do banco de dados depois. A próxima pergunta importante aqui. Essa situação, ela ocorre frequentemente ou é a primeira vez? Né? Então, é um problema de lentidão que acontece todo dia, nesse mesmo horário, por exemplo, porque se for, é um comportamento específico que está acontecendo, é alguma coisa que está acontecendo naquele horário, na aplicação, na rede, no servidor, na máquina do usuário, que está impactando. Né? Então é importante você saber se isso é algo recorrente, é algo frequente, ou se foi a primeira vez que aconteceu. Isso também vai te ajudar na hora de fazer análise dentro do banco de dados SQL Server. Um case interessante de comentar é que uma vez eu recebi uma solicitação dessa para analisar um ambiente e todos os dias, por volta das 3 da tarde, apenas um usuário recebia, a gente recebia dele uma reclamação que estava lento. E aí, todo dia, 3 horas, todo dia, 3 horas, e a gente olhando ali o entorno, né, do que estava acontecendo na máquina dele, olhando no banco de dados e nada era encontrado. E aí nós fomos descobrir que era o antivírus da máquina dele. Né? Então, quando dava 3 horas, ativava lá o scan todos os dias da máquina dele, do antivírus, e isso sobrecarregava ali o ambiente dele. Então, percebe? Às vezes a gente está gastando tempo lá no SQL, lá no servidor de banco, e era uma coisa na máquina do próprio usuário ali. Então, isso é importante a gente entender para nos ajudar nessa análise, beleza? A próxima pergunta, em que momento o problema ocorre? Isso é muito importante. Então, eu estou no sistema. Usuário, qual que é o que você faz, qual que é o momento que você está dentro do sistema, qual é a ação que você toma que fica lento? É ao clicar num botão específico? É quando você manda gerar um relatório específico? Me mostra, né? Me dê exemplos de quando que você sente a lentidão, que momento que esse problema está acontecendo. Isso é importante também para você poder mapear a sua análise de forma assertiva, porque dependendo da aplicação, a ação específica que ele está tomando, clicando num botão,
você já sabe o que vai ser executado no banco, às vezes chama uma procedura específica, você pode conversar com o time de desenvolvimento e pedir para eles te passar de uma forma mais rápida o que é executado ao executar aquela ação dentro da aplicação. Então, isso vai facilitar e direcionar a sua análise ali dentro do banco de dados. Lembra que quando você chega no SQL, quando você chegar nessa etapa de olhar para dentro do SQL, você vai ter um mundo de coisa para analisar, né? E se você tem algo mais direcionado, como por exemplo, eu clico nesse botão, fica lento, pede para o time de desenvolvimento o que a aplicação executa quando clica nesse botão. Executa a proc no nome tal. Você já vai direcionar a sua análise para o banco de dados ao que está relacionado ao nome daquela procedure, por exemplo. Vai te facilitar muito, vai agilizar muito ali o seu tempo de atendimento também. Tá? A próxima pergunta. Isso acontece apenas para você ou é algo generalizado? Essa também é muito importante, principalmente quando a gente depende do link de internet. Lembra que eu dei o exemplo anterior lá do link de internet? Imagina um cenário que a empresa tem 100 funcionários, todos eles estão trabalhando de home office, né? E aí cada um deles está na sua casa, espalhados pelo Brasil todo, utilizando o sistema da empresa. E aí um usuário começa específico a reclamar de lentidão. Lembra, ele está usando o link de internet para se conectar no sistema, para poder fazer o uso dele. Essa pergunta vai te direcionar a saber se pode ser um problema específico do link de internet daquele usuário, por exemplo, se pode ser um problema específico com a máquina dele, com a rotina que ele está fazendo, ou não, é algo generalizado. Então, pode ser alguma coisa mais centralizada na parte do banco de dados mesmo. Então, essa pergunta vai também já te dar um filtro para direcionar a análise para o time de infraestrutura, para o time de redes, para o time de sistema, enfim, para quem dá o suporte para aquele usuário, né? Então, às vezes, ele pode estar sentindo ali uma sensação de lentidão, porque ele está dependendo de um link de internet para se conectar na aplicação, no sistema da empresa, está reclamando, abriu o ticket lá com você que está com lentidão, e todos os demais colegas dele estão trabalhando normalmente, utilizando inclusive as mesmas rotinas. Não tem o porquê você gastar tempo dentro do SQL analisando, sendo que é uma coisa provavelmente direcionada à conexão daquele usuário da aplicação. Então, essa pergunta também é extremamente importante, novamente, para seguir direcionando a sua análise. E por fim, mas não menos importante, é saber se o usuário ele consegue reproduzir o problema. Porque se ele conseguir reproduzir o problema, fica muito mais fácil também de você rastrear o que está sendo executado e conseguir identificar onde está o gap. Se é um problema na máquina dele, se é um problema na aplicação, se é um problema no servidor ali, que é aquele intermediário entre o usuário e o banco de dados, se há um problema dentro do SQL Server, o que está executando, se é uma query lenta, por exemplo, que está vindo, e aí você vai ter que tratar dentro do próprio SQL Server. Enfim, se ele consegue reproduzir o problema, já fica algo mais direcionado também, mais assertivo, e com certeza vai ser muito mais rápido de você ajudar ali a entender onde que está o problema e corrigir ele, seja dentro do banco de dados pelo DBA ou sendo fora do banco de dados pelos demais times de sistema, de infraestrutura, de suporte e por aí vai. Uma vez que você tem as respostas para todas essas perguntas, percebe como você já vai estar com muito mais informação detalhada do que o apenas estamos com lentidão, e agora você tem a possibilidade de ser mais rápido, mais assertivo na solução do que você precisa dar para o cliente, mesmo que não seja algo dentro do SQL, que seja fora. Você, com essas respostas, já vai conseguir até ajudar o cliente a ter um direcionamento do que ele tem que olhar, como, por exemplo, ali no caso da internet do usuário que está trabalhando de home office. Agora, vamos imaginar que nós estamos com todas essas respostas e não tem problema de internet, não está com problema ali na máquina do usuário, essas etapas já foram ultrapassadas e, de fato, vamos avaliar agora ali o ambiente de banco de dados, onde está o SQL Server. E aí, você como DBA precisa ter algumas ações práticas ali para chegar no problema, na raiz do problema que está causando aquela lentidão. E aí, na minha experiência e no que eu entendo que é o caminho ideal para você fazer um tipo de análise como essa, eu recomendo aqui algumas ações de boas práticas para você começar essa análise ali olhando para o seu ambiente de banco de dados SQL Server. A primeira delas é analisar o ambiente de banco em camadas. O que eu quero dizer com isso? É como se fosse, eu gosto de usar o exemplo da cebola, né? A cebola ela tem as camadas dela
e aí conforme você vai tirando a camada de fora, vai ter uma camada de dentro, você tira, vai ter outra camada dentro, tira outra camada dentro, né? Então é no formato ali do modelo da cebola, digamos assim. Então imagina que você tem o seu servidor, lembra que eu falei que tem a questão do hardware, tem a questão de concorrência de recursos no servidor, pode ter algum problema ali com sobrecarga de memória, sobrecarga de CPU, sobrecarga de disco. Então a ideia aqui é a gente analisar o ambiente em camadas para que a gente possa já ir eliminando alguns determinados temas até chegar na causa raiz de fato. Imagina que você está ali no servidor de banco de dados e ele está sendo compartilhado com alguma outra função, com outro sistema, outra aplicação, junto no mesmo servidor. E esse outro processo está arrebentando a CPU da máquina. Concorda comigo que se você conecta direto no SQL, vai olhar lá para dentro, você pode até encontrar alguns weights ali que vão indicar problemas de CPU, problemas específicos, mas esse problema de fato não está sendo causado dentro do SQL, ele é algo externo ao SQL, é um outro processo que está sobrecarregando o servidor, e aí, consequentemente, como o SQL Server está ali dentro daquele servidor, ele vai acabar sofrendo o impacto. Então, o olhar em camadas que eu sugiro é olhar de fora para dentro, né? Então, eu vou avaliar primeiro fora do SQL ali a nível de servidor, ver se tem alguma coisa que está impactando na minha máquina, e uma vez que eu entendo que não tem um problema de hardware, não tem um problema com o sistema operacional, não tem um problema com processos concorrentes sobrecarregando o ambiente, aí sim eu vou para dentro do SQL Server. E aí eu vou acompanhar ali as minhas métricas, os meus indicadores dentro do SQL Server. Provavelmente você vai ter algumas coletas que vão te ajudar, te dão informações ali para fazer uma análise mais específica e entender o que está acontecendo no ambiente para dar uma tratativa ali e resolver a parte da performance que o cliente está reclamando ali com a lentidão. Perceba que o que eu menos falei aqui até o momento é do próprio SQL Server. E é justamente esse aspecto que eu queria trazer nesse vídeo de hoje, que é essa visão diferente que a maioria das pessoas não tem, né? Elas focam direto ali na parte técnica. Às vezes até de forma inconsciente, focam direto no SQL Server. Mas veja quantas coisas a gente pode fazer antes, e isso com certeza vai te dar um destaque, né, no meio dos outros profissionais, porque é uma forma de pensar diferente. Lembra que eu falei no começo? Quebrar padrões. O padrão é ir direto para SQL. A gente para, pensa, dá um passo para trás, coleta as informações, analisa em formato de camadas ali o ambiente de SQL, se for o caso, de fora para dentro do SQL, vê se não tem nada ali que esteja impactando, e aí então a gente vai para dentro do SQL. Você pode estar pensando, poxa, Caio, mas o cliente não está com lentidão, todas essas etapas antes vai fazer com que demore mais tempo para resolver o problema dele. E não, não é assim. Porque essas perguntas é uma conversinha ali de 2 minutos, 5 minutos no máximo, e que você tendo essas respostas vão te ajudar muito no tempo posterior, né, da solução. Você vai direto no problema, você vai ser mais assertivo, você sabe qual que é o sistema que está com problema, você sabe se aquela situação ocorre frequentemente ou não, para você ter uma ideia do que você vai analisar, se está acontecendo de novo ou se já parou, né, se ele consegue reproduzir, enfim, você vai perder um pouquinho de tempo mais no começo, digamos assim, vai investir um pouco mais de tempo no começo, mas também não vai ser nada muito exorbitante, uns 5 minutinhos você mata todos esses temas, para ter as informações necessárias para ser o mais assertivo e o mais rápido possível na solução. É melhor do que você ficar lá na tentativa e erro dentro do SQL, olhando ali os indicadores, e aí a resposta vai ser, olha, o banco está normal, não tem nenhum problema aqui. Né? E aí isso daí vai frustrar o cliente, porque ele não vai ter a resposta que ele queria, né, da solução do problema, pode ser que leve muito mais tempo e o problema vai continuar acontecendo. Então, investir um pouco mais de tempo no começo, que seja 5 minutos para você bater esse papo e coletar esses dados, vai fazer com que você ganhe tempo na hora da solução. Pensa assim, eu preciso entender o problema, isso é crucial para que eu possa dar uma solução satisfatória para o cliente. Se eu não entendo, se eu tenho dúvida ou se eu tenho meias palavras, digamos assim, né, ou estamos com lentidão, a chance de eu não conseguir ser assertivo, ela é muito grande. E aí todo mundo vai ficar frustrado ali com o que está acontecendo, tanto o cliente quanto você também, que não vai conseguir dar a solução que era esperada por você. E aí, pessoal, eu queria, para a gente encerrar hoje, deixar algumas dicas muito importantes para vocês sobre esses aspectos e que fazem total diferença também para que você possa ser um profissional
diferente. Por que eu estou batendo nessa tecla? Tecnicamente, existem muitas pessoas com conhecimento parecido. O que vai te diferenciar é a soft skill, é saber lidar com as situações, é saber fazer as perguntas, é ter a consciência de um profissional sênior, mesmo que você esteja começando a sua carreira agora. Olha só que bacana. Você está aqui para aprender sobre SQL Server, porque você está buscando uma transição de carreira, ou você está começando a sua carreira agora, você está buscando se aprimorar. E mesmo nesse estágio, você já está tendo a oportunidade de aprender conceitos, né, e a forma como um profissional sênior trabalha, como um profissional sênior pensa, como um profissional sênior raciocina. Com certeza isso vai te tornar um profissional ainda melhor do que você já é. E aí essas dicas vêm para complementar tudo isso que a gente está falando, tá? Então a primeira delas aqui, lembra que você é o especialista, é você que vai conduzir a conversa para ter as informações necessárias. Na cabeça ali do usuário, ele tem um problema e ele quer que você resolva, ele precisa que você resolva. Então, você precisa, como especialista, saber conduzir a conversa para extrair dele as informações que você precisa para você fazer bem o seu trabalho. E aí, todas aquelas perguntas que eu passei com você aqui anteriormente, é um modelinho que eu, por exemplo, utilizo quando eu preciso fazer esse tipo de conversa e que vai te ajudar a ter as informações que você precisa para entregar o melhor resultado para ele. Então lembra, você é o especialista. Você precisa extrair as informações, conduzir a conversa e extrair as informações necessárias para você poder fazer a sua análise, para você poder fazer um bom trabalho. Outra dica, o usuário ele não tem que conhecer da arquitetura do sistema. Ele só tem que entregar o trabalho dele, ele só tem que entregar a atividade dele. Então, tudo aquilo que eu te mostrei aqui, aquelas camadas, né, a máquina dele, o servidor de aplicação, o servidor de banco, o que vai interferir? Pode interferir o link de internet, consumo de recurso, falha de hardware, ele não saber utilizar o processo, não saber utilizar o sistema, enfim, todos aqueles pontos que a gente passou aqui, o usuário ele não precisa saber disso. Muitas das vezes ele nem faz ideia do que acontece por trás. Ele quer ali abrir a telinha do sistema, fazer a atividade dele e entregar o serviço dele para o chefe dele. E está tudo bem, ele não precisa saber. Então a gente precisa ter essa consciência, porque isso vai interferir na forma como a gente fala com as pessoas. Né? Então a gente não pode partir do princípio que ela sabe do que a gente está falando. A gente tem que conduzir a conversa com ela para extrair as informações que a gente precisa de uma maneira que isso não fique deselegante, né, na conversa ali com a pessoa, onde ela se sinta constrangida por não saber de algo que talvez na conversa ela entenda que ela deveria saber, né, e no final das contas ela quer entregar o trabalho dela, assim como a gente, como DBA, a gente quer entregar o melhor trabalho. Então a gente precisa ir para a conversa com isso em mente, que o usuário ele não é obrigado a saber e muitas das vezes ele não vai saber o que acontece por trás. Então por isso a gente tem que saber fazer as perguntas certas para coletar as informações que a gente precisa para fazer o nosso trabalho bem. Tá? A próxima dica, times de banco de dados, sistema, infraestrutura precisam trabalhar juntos. Não sei se você já ouviu alguma vez, mas é muito comum a gente ouvir que times de sistema, de desenvolvimento, né, e time de banco de dados, muitas vezes não se bicam. Isso às vezes acontece sim, não vou mentir, né, porque fica aquela briga eterna, né, o problema está na aplicação ou o problema está no banco de dados, um empurrando para o outro. E na real, a ideia é que a gente precisa trabalhar junto, a gente precisa saber trabalhar em equipe, trabalhar juntos. Se o problema é no banco de dados, ok, me ajuda aqui dando as queries que eu vou ter que olhar no banco de dados para resolver. Se o problema é na aplicação, ok também, ó, eu vou te dar a sugestão como DBA de como escrever a query fica melhor o performance dentro do banco de dados. Time de infraestrutura, olha, a aplicação está ok, o banco de dados não tem nada de problema, mas nós estamos entendendo aqui que existe um problema de comunicação entre as máquinas, uma máquina específica está com hardware com problema, então a equipe de infraestrutura recebe informações nossas do time de sistema, daquilo que ela pode avaliar para resolver. No final das contas, banco de dados, sistema, desenvolvimento, infraestrutura, faz parte todas de um único time, que é o time da TI. Né? E a gente precisa se unir, a gente precisa trabalhar em conjunto, parar com esse negócio de um empurrar para o outro. A gente está tudo no mesmo barco e o nosso objetivo é um só,
garantir com que os usuários da aplicação consigam fazer o trabalho deles tranquilamente, consigam usar ali o sistema da melhor forma possível. Se isso não acontece, que comece por nós, que comece pela gente, que a gente puxe isso com os outros times para a gente manter essa harmonia e poder trabalhar juntos ali e entregar o melhor possível para quem usa o sistema, que acaba sendo, de certa forma, o nosso cliente em comum, né? Quem usa ali as aplicações. E por fim, a última dica, a gente precisa saber fazer as perguntas certas, né? Isso vai nos ajudar na produtividade e na assertividade. Como a gente viu aqui na aula de hoje, isso faz total diferença. Imagina você tendo que avaliar um ambiente que tem dezenas de databases, dezenas de servidores, sem ter as informações necessárias, sem saber o que está acontecendo, em que parte da aplicação que acontece o problema, se ainda está acontecendo, se não está, se é recorrente ou se não é, se consegue reproduzir, se não consegue. Você vai perder com certeza muito tempo ali, isso se você conseguir chegar na causa raiz do problema para ajudar o seu cliente. Então, pensando em produtividade e assertividade, como DBA, a gente precisa saber fazer as perguntas certas sempre. Isso é crucial para a gente entregar um bom trabalho. Como você pode ver aqui comigo, ser um DBA vai muito além de você saber fazer um backup, saber desenvolver uma query, fazer um tuning numa query, melhorar a performance dela, montar um ambiente de alta disponibilidade. Ser um DBA vai muito além disso, muito além da parte técnica. A gente tem que ter essa habilidade de saber conversar com as pessoas, conseguir entender os problemas e trazer clareza para as coisas que a gente precisa fazer. Que só assim a gente vai conseguir entregar sempre um bom trabalho como um DBA. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha conseguido captar a mensagem. E comenta aqui embaixo para mim, você já tinha pensado por essa perspectiva? Coloca aqui embaixo para que eu possa saber. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!